Deus, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? A nossa surpresa que eu falei na sexta tá aqui com a gente, é o Jean Leão. O Jean Leão é o mais novo contratado da gravadora Totale Music, que é a gravadora inclusiva lá do Rio de Janeiro. E a gente tem o prazer hoje de entrevistar o Jean Leão. Aqui é uma honra para nós, Jean, e a gente quer saber tudo da sua vida. Eu tenho certeza que os nossos seguidores também querem saber como é que foi essa trajetória sua, como que foi quando contaram para você que Deus não te aceitava e quando você descobriu que Ele aceitava sim e que hoje você está aqui livre, liberto. Glória a Deus por isso. Conta pra Oi, gente. pessoal, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, né? Estou muito honrado, assim, muito feliz em estar aqui nesse momento, como Deus prepara todas as coisas, né? Então, muito feliz mesmo, de verdade, com esse convite, com essa oportunidade de falar um pouco da minha história, falar um pouco de Deus, né? Falar de como foi a minha trajetória com Deus, né? E como está sendo, na verdade, porque eu acho que a partir do momento quando a gente começa a descobrir, né, como você falou, quando Deus não te aceita e Deus te aceita, muda uma chave, né? Sim. Vira muitas coisas na tua vida. Sim. Assim, é incrível como Deus ele te traz um entendimento a respeito da verdade e realmente te liberta. Sim. Né? E eu antes, né, o Jean do não te aceito, Deus não te aceita, era um Jean depressivo, um Jean que tinha problemas, teve muitos problemas de ansiedade, né? Ainda carrega um pouco disso, né? Faço tratamento justamente por conta dessas N situações que eu passei na igreja, que eu enfrentei durante toda a minha vida, em que eu vi diversas vezes, né, que minha família é evangélica, né? Sim. Eu nasci no berço evangélico, praticamente, assim. Então eu cresci ouvindo que era errado, né? Que era uma abominação, palavras que a gente sempre ouve, né? Abominação, você vai pro inferno, você tem que se converter, você tem que ser da família tradicional, Sim. você tem que ter uma casa, uma família, você tem que casar. É aquela coisa, né? Obrigatório. Então isso era muito frustrante, porque eu não sentia nenhum tipo de atração. Nada, sabe? Eu falava assim, Deus, e agora? Eu orava, falei, Jesus, me traz esse negócio, e não adiantava. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Mais gay você ficava. Mais gay eu ficava. Aí, e eu fui percebendo que não adiantava, entendeu? E quanto mais eu me fechava pra mim, mais angústias, mais tristezas. E como eu tinha te falado, né? Que eu sou muito intenso nas coisas que eu faço. E eu queria porque queria aquilo, porque pra mim era uma verdade. Eu não conhecia outra verdade a respeito. Sim. Então pra mim aquilo era uma verdade. Eu falei assim, eu acreditava assim, tipo, não, então eu tenho que seguir esse fim. E eu fui assim durante muitos anos. Pra vocês terem noção, foi a partir do ano passado, né, 2021, que eu comecei a ter essa virada do que Deus me aceita. Sim. Né? Porque aí eu conheci a minha igreja, né? Sou da Batista Sou Livre, daqui de Fortaleza. E ali, através do pastor Felipe, eu comecei a ter um conhecimento a respeito do que realmente é essa verdade. Sim. E que as palavras que usam de ofensa para nos condenar, nada mais é do que uma coisa assim que as pessoas só pegam e jogam, e não estudam por trás sobre a cultura, não estudam sobre a política da época, não estuda a Bíblia a fundo. Simplesmente Sim. só pega aquilo e joga assim, como muita gente já foi condenada, assim, muita gente já se matou por conta disso. Sim. Fazer discurso religioso. E eu cheguei a tentar suicídio também. Né? E eu lembro que no dia que eu tentei suicídio, que eu ia pular da ponte, eu já estava assim no ápice. Imagina, durante anos, né? Muitos anos. Eu falei assim, Deus, eu não ia chegar assim na ponte depois de um surto que eu tive. E aí eu lembro de olhar para o céu e falar, Deus, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço, eu já não sei mais o que orar, eu já não sei mais o que jejuar. Eu já participei de cura e libertação, entendeu? Rasparam meu cabelo, e fizeram um monte de coisa, e não mudou nada dentro de mim. Deus, será que eu sou o erro? Aí foi aí que eu comecei a me questionar. Eu falei assim, será que eu sou o erro mesmo? Aí eu falei assim, aí Deus falou comigo, Deus usou uma mulher, passou na hora, eu falei assim, você não vai pular. Ó, me segurou. Falou assim, Deus tem um propósito na tua vida. Falou assim. E ali, ela falou assim, em vez de você olhar para baixo, que a ponte era uma ponte alta lá na cidade, e ela falou assim, em vez de você olhar para baixo, olha para cima.
E quando eu olhei pra cima, eu vi muitos passarinhos voando e cantando em cima de mim, sabe? Eu até me arrepio assim, quando eu falo. Tinha muitos passarinhos cantando e voando por cima de mim. E ela falou assim, Deus chamou para um propósito, não faça isso. Eu sei que parece ter muitos motivos, mas não olhe pra baixo, olhe pra cima. E naquele momento eu chorava muito, assim, né? E ela me deixou ali, ela não me pegou e não me levou. E eu tentei de novo. E uma outra mulher me parou. E abriu Romanos 5, eu acho, Romanos 8, falou do amor de Deus. E ela me contou a história dela, assim, uma história muito triste. E ela falou assim, eu também teria muito motivo a fazer isso. E eu não fiz, porque Deus tinha um propósito. 2 pessoas no mesmo dia. Deus salvou 2 vezes. 2 vezes. E ali eu saí dali. E aí começou um outro processo. Porque ali eu vi que tinha virado a chave. Que eu vi que Deus me aceitava. Deus me amava. E aí eu conheci a igreja. E eu comecei a ver mais a fundo. Eu participei do Aceitos pelo Reino. Como é que você conheceu a Batista? A Batista Soul? Então, eu conheci a Batista Soul pela internet, pelo Aceitos pelo Reino. Né? Porque eu não tinha nenhum conhecimento, assim, de igreja. Inclusive, eu sabia que existia, mas eu tinha eu ficava meio com medo, assim. Chegar lá, tem um negócio lá no meio, tem alguém descendo lá do meio, dançando. Eu não sei, eu acho que era porque eu tinha esses paradigmas muito fortes, tradicionais muito fortes. E eu falava assim, mano, não dá. Entendeu? Eu tinha medo, assim, mas eu acho que foi um processo, sabe? Eu acho que Deus, ele não leva isso. E aí, eu lembro que eu conheci a igreja pelo Aceitos pelo Reino. Fui para Aceitos, assisti a toda a conferência. Aí eu me desmanchei de chorar. Chorei. Assim, eu chorei muito. A conferência que falou lá sobre a questão da homossexualidade e a Bíblia, né? Exatamente. Eu assisti também. Foi muito interessante, né? Águas, sabe? Um divisor de águas. E ele trouxe a teologia, trouxe coisas por trás. Tipo, não era uma coisa assim, tipo, pegou aqui e jogou. Não, era uma coisa assim, que você via que tinha tudo. Né? A gente não, hoje, a gente não pode viver alienado. A gente tem que estudar. E não aceitar que as pessoas falem pra gente que é certo e o que é errado. Certo e errado. Aí só tem que chegar, estudar. E quando a pessoa vier falar, você não tá muito bem. Acho que você precisa dar uma estudada a respeito. Exatamente. Né? E assim, eu não sei tudo. Tô aprendendo, quero aprender mais, estou estudando. E eu lembro, assim, de outro momento pra você ver como é que são as coisas, né? Como que Deus faz as coisas. Eu tive uma visão. Eu fui para uma conferência de uma igreja tradicional. E eu fui nessa conferência de cura e libertação. Sim. E no meio da conferência, Deus usou uma pessoa lá para falar que Deus estava levantando vozes proféticas. Olha. Eu falei, amém. E assim, eu estava imerso naquele contexto, naquela situação. Mas eu sabia da sinceridade do meu coração. E eu lembro de eu estar assim, de mãos estendidas, né? E aí eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu me via subindo no trem elétrico. E eu subi no trem elétrico, tinha um microfone parado. E aí quando eu chegava, tinha assim, era uma parada LGBT. Tinha muito assim, bandeiras, não sei o que, muita gente assim. E aí eu lembro que eu peguei e começava a ministrar louvor, assim, na parada, né? Aí eu estendi as mãos assim pra cima, começava a ministrar louvor. Aí eu vi uma voz do alto dizendo assim, você é uma voz profética. Aí eu olhava assim, eu falava assim, Deus, como assim? E quando eu olhava para as pessoas, elas estavam abraçadas e chorando muito, assim, tipo, chorando muito. E eu falava assim, Deus, o que é isso que tá acontecendo? Eu falei, Deus, como que... E naquela época eu não tinha o meu pensamento que eu tenho hoje. Eu falava assim, Deus, como é que isso vai acontecer? Eu falei assim, não, esse daí foi da minha cabeça. Isso foi da minha cabeça. Aí Deus me fez lembrar de uma visão que ele me deu em 2014. Uma vez eu tava orando num quarto. Eu tava muito angustiado, assim, tipo, que eu queria que Deus me libertasse. Me liberta. Eu acho que muita gente que era da igreja, o que hoje é, e passou por isso, já pediu muito isso. Sim, com certeza. E aí eu falei assim, Deus me liberta, chorando muito. Eu ajoelhado. Aí Deus me deu uma visão, eu segurando a bandeira LGBT. Foi a primeira visão que Deus me deu. Eu chorava por cima da bandeira, eu chorava muito, assim, tipo... Mas eu não entendia nada que Deus estava me entregando, sabe? Eu não entendia nada. Eu falava assim, Deus, o que está acontecendo? Porque, tipo, não faz sentido. Como é que eu vou falar uma coisa se eu não consigo nem me dominar? Eu falava assim, eu não consigo me dominar.
Mas na verdade não era isso, na verdade Deus estava já me preparando o caminho para chegar aqui. Que eu seria um cantor gay, LGBT, cristão, e que continuaria cantando gospel, e estaria sendo eu. Sim. E hoje, assim, que eu vejo que eu fui, fiquei muito feliz com a contratação, né, pela Total, eu falei assim, mano, foi um sonho, né, um sonho mesmo, assim, porque foi os planos, tipo, sonhos que já estavam mortos, assim, muitas composições paradas, já não queria mais saber de cantar, eu fiquei muito tempo sem cantar. Hoje eu tô até voltando a praticar o canto de novo, assim, a treinar a voz, justamente porque eu perdi muitos agudos, porque eu fiquei muito tempo sem cantar. Calaram a sua voz. Calaram, literalmente calaram. Porque eu não podia cantar notar. Eu ouvi frases assim que até hoje eu acho que eu preciso ainda liberar perdão. Porque é um processo, a gente não pode dizer assim, já sou 100%... Eu tô amando todo mundo. Amando todo mundo. Não é assim. Eu vi gente falar assim, você ferir a credibilidade da igreja, eu dei meu microfone para homossexual cantar, eu investi em você. Enfim, como se eu não tivesse sido verdadeiro no que eu entreguei na época. Então tudo isso mexeu muito. Mas hoje assim, eu tô vivendo um novo tempo, sabe? Eu deixei tudo pra trás. E teve uma música que Deus me deu que fala isso, né? Que ele não se esquece, a promessa permanece. Um novo tempo virá e ele fará tudo novo. E foi uma música antes da contratação. E eu falei assim, Deus tá fazendo tudo novo. E aí foi assim, gente, aí minha vida virou de cabeça pra baixo, assim, né? Porque aí eu tava morando no Rio, agora eu tô morando em Fortaleza, né? Agora eu tô junto da minha igreja, tô congregando, depois de muito tempo sem congregar presencialmente com o pastor. O que você tá sentindo nesse retorno? Porque a gente sabe que a gente que é crente, mesmo a gente tendo tido as nossas limitações no passado, em uma igreja tradicional, a gente sente falta, né, dessa comunhão, de estar adorando, louvando a Deus junto, de estar participando dos ministérios, contribuindo para o reino de alguma forma. E o que você está sentindo agora em relação a essa igreja, que você pode ser realmente quem você é, que você pode ser realmente liberto, você não precisa usar máscaras para ninguém, as pessoas sabem quem é o Jean, e ali você está sendo totalmente verdadeiro. Exatamente. E aí você está criando um relacionamento com as pessoas que estão ali naquele ambiente, com pessoas até que viveram coisas muito parecidas que você, que eu, né, que nós vivemos, de forma geral. E aí a gente cria um relacionamento tão verdadeiro que a gente começa a construir de fato uma família em Cristo. Verdade. Né? É isso que você está sentindo agora? Exatamente. Tipo, quando o primeiro culto que eu participei foi no Rio, quando a Batista Sou Livre abriu uma filial no Rio. Sim. Assim, não, foi muito emocionante, assim, porque eu não sabia. Eu toquei o piano, né? Eu fiz voz, piano e a minha amiga, a Manu, fez violão. Menino completo, gente. E aí eu peguei e fiz o piano, mas eu tava tão nervoso, mas tão nervoso que eu errei letra. Eu errei tudo, mas assim, eu tava tão feliz, tão emocionado que eu tava assim, tipo, congregando na igreja. Porque assim, por mais que a gente passe tudo que a gente passa na vida, tudo que a gente já ouviu, a gente continua amando a Deus. Sim. Independente do que as pessoas falam. Eu acho que assim, o amor de Deus, ele supera todas as coisas. Sim. Então, quando o amor de Deus chega ao ponto assim que você fala assim, não dá mais, você pensa que não dá mais, aí Deus vem e fala assim, meu amor está sobre você. Quando você pensa que você quer fazer alguma coisa, uma besteira que eu ia cometer, né? E o amor de Deus vem e te cobre. E aí a gente fala assim, não tem como. Aí ele te dá uma família, aí ele te dá um lugar para congregar, ele te dá pessoas que têm visão, que vão te mostrar, tipo, realmente, ó, calma aí, que as coisas não são como estão te dizendo. Todos são assim perante Deus. E às vezes a pessoa fala, eu venho de novo, estão falando besteira. Mas a gente que vive, a gente que sabe o que a gente está passando, o que a gente passou e a gente tentou e viu que não muda mesmo. Sim. Então a gente tem muito mais propriedade do que muita gente para falar. Sim, com certeza. Então a gente tem muito mais verdade do que nós para falar. Então estar dentro de uma igreja assim que você não precisa estar usando máscaras, você tem que estar tocando e falando assim, isso aí se descobrir. Será que eles estão vendo o meu jeitinho de Exatamente. dobrar o dedo, dobrar o punho? Será que meu Deus? Será que eles estão percebendo? Tá? Isso Exatamente. é muito ruim.
É muito ruim. E você usar máscaras, e Deus não quer isso. Né? Deus não quer que a gente use máscaras, Deus quer que a gente seja a gente. Sim. Chegar a gente dele assim, despido, total, sabe? E uma das maiores alegrias que Deus tem me dado é aquele descansar nele, sabe? Uma alegria de descansar. Ele tá me dando um tempo de descanso, assim, emocional. Ele tem me dado um tempo de alívio, sabe? Vinde a mim todos nós descansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É exatamente sobre isso. Sim. A gente procurou tantas coisas, tantas igrejas, tantas pessoas. Mas quando você chega a Jesus, ele só fala assim, descansa. Jesus é incrível, né? E ele, assim, ele realmente tem nos resgatado. Ele tem resgatado a nossa comunidade LGBTQIA+, porque durante muitos anos nós fomos jogados no inferno. Exatamente. Né? Então, agora a gente tem um trabalho que eu já te incluo nisso, mesmo tendo pouco tempo que você retornou, a gente que começa a conhecer esse evangelho inclusivo, a gente tem um trabalho enorme pela frente de desconstrução. A gente tem que desconstruir tudo que colocaram na cabeça da comunidade LGBTQIA+, de que Deus não aceita, de que ela tem que ir para o inferno, de que não vai para o céu por ser quem é. Então, esse trabalho é enorme. Então, por isso que a gente chama cada dia mais, cada vez mais pessoas para que conheçam esse evangelho. E para que a gente possa pregar isso para a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir. Porque a seara, ela é enorme, mas poucos são os trabalhadores. Por quê? Porque muitas vezes a gente se importa com a nossa própria vida. A gente se importa com o emprego que a gente vai ter mais do que com a pessoa que está do nosso lado. A gente se importa mais com o que vai acontecer na minha vida amanhã do que com o que vai acontecer na vida do meu irmão que está ali do meu lado. Exatamente. Então, quando a gente começa a olhar para o outro e a gente percebe que, olha, eu fui salvo ontem, então hoje é a minha hora, é o meu dia de salvar alguém. A gente começa a contribuir para o reino e salvar vidas. E, cara, essa quantidade de pessoas, a gente conseguir ver na estatística a quantidade de pessoas LGBTQIA+, diminuindo, que se matam, que cometem suicídio, e a gente conseguir visualizar isso e a gente ver que é Deus que está fazendo isso através das nossas vidas, não tem nada que pague isso. A gente poder morrer amanhã, ir embora amanhã e dizer, olha, Deus, eu fiz a minha parte. E fulano tá lá, e fulano tá lá, fulano tá lá, e estão fazendo a parte dele. Porque um dia eu me permiti que o Senhor tomasse a minha vida de verdade e eu pudesse viver um estilo de vida chamado Jesus. E não simplesmente ir lá, ir na igreja no domingo, louvar e adorar, e na segunda-feira voltar a ter a minha vida. Né? Eu tô aqui, a gente, por exemplo, a gente está aqui, a gente veio lá do Rio, ó, a gente veio lá de Belo Horizonte, está aqui em Fortaleza, em um resort, né? Que a gente, graças a Deus, Deus fez assim, ó, vai lá descansar. Coisa boa, né? E como a gente falou pra você que Deus é intencional, Ele é intencional. Ele levou a gente pra onde? Pra Fortaleza. A gente tá aqui em Fortaleza. O que tem em Fortaleza? Em Fortaleza tem a Batista Sou Livre. Em Fortaleza tem o Jean, que veio tem um mês pra cá, né? E aí, recente. E ele falou assim, não, vocês vão. 2 semanas atrás, ele falou, não, vocês vão. E a gente não sabia de nada. E Deus falou pra mim, não, chama o Jean, que ele tá aí, fala com ele. Porque através dessa entrevista a gente vai poder tocar muitas vidas. Amém. Porque muitas pessoas têm a sua história. Que é essa questão dos sonhos enterrados, de cantar, de louvar, poder ministrar, tocar vidas através da canção que Deus colocou no seu coração para tocar em outras vidas. Então é por isso que eu quero que você fale agora sobre a canção. Essa canção, como que foi feita, em que momento que Deus parou e falou, Jean, essa música, como que Ele te deu essa música? Foi uma letra completa ou Ele te deu uma melodia e depois te deu a música? Como é que foi isso? Sim, olha, essa canção, ela tá comigo desde 2018, né? Foi quando eu compus ela, a canção. Eu lembro que eu tava numa tarde, assim, tipo, em casa, à toa, assim, né? Não tinha nada pra fazer, eu tava lá deitado, assim, pensando na vida, conversando com Deus. E aí eu lembro que
que começou a surgir, assim, eu tinha recebido um convite, na verdade, de uma pessoa para participar de um projeto. Né? E eu falei assim, mas eu não sentia, assim, tipo, que era de Deus aquilo, sabe? Assim, eu acho que não é o momento, pensava assim, não é o momento. Então que bom que você sentiu que o nosso né? Que você tá aqui. Ai, gente, aí foi muito engraçado, porque aí eu comecei a meditar naquilo e eu comecei a pensar sobre os sonhos de Deus, né? Tipo, sobre eu não posso trocar os seus sonhos pelo que eu acho que é bom pra mim. Sim. Porque muita gente pensa em tantas coisas que, esse sonho que vai ser melhor pra mim e eu vou tomar uma decisão, e eu acabo tomando a decisão errada. Então é exatamente isso que eu quis dizer na canção. E aí Deus me deu a letra assim, ó, de uma vez. Né? Eu lembro que eu sentei no piano e comecei. Não posso trocar teus sonhos pelo que acho que é bom pra mim. Aí comecei a surgir a melodia, foi surgindo aí. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E aquela canção, e eu fiquei com aquela canção dias na minha mente, assim, tipo, cantando pra mim, assim, né? E como eu não tinha pretensão de gravar, porque na época eu ainda estava em observação, né, sentado no banco, vamos ver se ele não vai cair, vamos ver se ele não vai fazer nada. Então, toda essa situação, eu fiquei com a canção guardadinha. Aí depois eu mandei a canção pro pastor na época. Ele amou a canção, ele falou assim, mandou pra igreja, eu gravando só um áudio. Assim, áudio seco, né? Uma coisa horrível lá e não mandou lá no grupo. Aí eu falei assim, Jesus, faz isso comigo, faz isso comigo. Aí, beleza, né? Aí, enfim, aí eu gravei a canção, né? Vocês podem ver que o clipe eu tô bem diferente, cabelo mais curtinho e tal. Porque o clipe eu gravei antes, né? Sim. Gravei bem antes. E essa canção, ela foi assim, eu vivi... Essa canção, ela foi a fase do suicídio, da depressão, tudo isso junto. Porque Deus me deu ela em 2018. 2019 eu lancei ela independente, porque eu não tinha condições, né, eu não sabia que tinha gravadora, né? E aí eu lancei ela independente, ficou lá no meu YouTube e tal. E essa canção, assim, eu não consegui ouvir essa canção, né? Porque eu ia lançar ela na igreja e não deu pra lançar. Foi uma vergonha, assim, sabe? Pra mim, eu me senti humilhado. Então, era um motivo de vergonha, assim, pra mim, sabe? Eu não queria ouvir essa canção, mas toda vez que acontecia alguma coisa na minha vida, eu lembrava dela. Tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. E eu falava assim, Deus, como assim tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem? Deus falando comigo. E frases, pessoas falavam pra mim, Jean, tudo coopera para o bem. Às vezes uma pregação aí quando eu tava na Batista, quando eu ingressei na igreja, muitas devocionais, o pessoal lembrava, tudo coopera para o bem. Muita gente falava Jean e alguma coisa, tudo coopera para o bem. E aí hoje eu vejo, né, que todas as coisas literalmente contribuem para o bem. Então, assim, Deus, ele transforma coisas ruins em coisas boas. Sim, coisas que foram dor em alegria, sabe? Ele tem esse poder, sim, de fazer isso. A gente não tem, né? A gente não consegue olhar para uma coisa assim, tipo, e olhar para isso, poxa, como isso aqui vai me trazer alegria? Depois de tudo que eu passei, essa canção, ela me remete a tudo que eu vivi. E hoje eu relançar ela é tipo como se estivesse reafirmando para Deus, dizendo assim, Deus, eu creio que realmente todas as coisas contribuem para o bem. Eu creio que todas as coisas, né, que tua vontade prevaleça na minha vida, né? Então, não que seja a vontade das pessoas, por mais que as pessoas vão fazer de tudo, possam me impedir, possam tentar dizer que não, que você não vai cantar mais, você não é merecedor de estar aqui com a gente, né? Você fere a minha igreja, você mancha a minha igreja. Então, Deus vem te diz o contrário. Sim. Sabe? E eu fiquei tipo, essa canção, e eu sou, assim, apaixonado por ela, né? Às vezes quando eu tô, assim, sozinho em casa, eu fico lá cantando. Ontem eu cantei ela no link da igreja, o pessoal sempre pede pra cantar. E no final eu declaro, tu és bom. Independente da situação, tu és bom. Sim, independente do que eu passe, tu és bom. Né? Tem até um Salmos que sempre fala assim, né? Ele fala, tananana, tu és bom. No final, que fala assim, porque seu amor dura para sempre, tu és bom, teu amor dura para sempre. E fica aquela repetindo, reafirmando sempre. Sim. Né? E eu sou muito grato, assim, por essa canção, né? E das próximas que virão, né? Eu tô muito feliz, assim, tipo, essa música, assim, não sei como dizer. Seu assim, filho. É meu filho.
E ela fala, inclusive, exatamente o que você passou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você ama a Deus, sempre amou. Independente do que te disseram, tanto que você lutou para ficar próximo de Deus. O máximo que você conseguiu, né? E a canção fala sobre isso. Até a exclusão, até o fato de você ter sido excluído naquela época, deles não terem permitido que você fizesse parte daquilo, Deus queria aquilo. Mesmo que fosse uma coisa ruim, mas ele sabia que você ia aguentar passar por aquilo. Então, você passou por aquilo para que você estivesse lançando essa música exatamente hoje, 2022, né? Porque Deus queria que você alcançasse pessoas específicas com essa música. Não eram aquelas pessoas que estavam lá naquela época que você fez, mas as pessoas que te seguem hoje, que estão junto com você hoje. Né? Eu lembro assim que muita coisa mudou, né? Depois que eu dei as caras no Instagram e falei, assim, eu fiz um post assim, tipo, meio que revoltado, né? Sim. Porque depois que a gente começa a ter conhecimento, te dá ao mesmo tempo te dá um choro, assim, tipo, uma tristeza, mas ao mesmo tempo te dá uma raiva que te impulsiona. Não uma raiva de querer bater nas pessoas, mas uma raiva que te impulsiona. Sim. Sabe? Então eu canalizei, eu falei assim, eu vou usar tudo isso que eu tenho guardado, tudo isso que brotou, assim, sabe? De raiva que me deu um pouco, assim, um pouco de frustração, um mix de sentimentos que a gente sente quando tá aquele, tipo assim, mano, não acredito, sabe? Isso aqui é a verdade, sabe? Então eu falei assim, eu vou usar isso pra fazer minha música, eu vou usar isso para ser uma voz de referência, de potência. Sim. Eu até falava pra minha amiga, eu vou usar essa raiva para usar minha voz. Isso aí. Vou cantar, porque fiquei tão tempo sem cantar, agora eu vou cantar mesmo, entendeu? Agora você vai, só não fica rouco. Não. Tô usando técnica, melhorismo, usar técnica vocal, né? Isso. Pra poder ter a voz direitinha. Então vamos aproveitar e vamos, já que sua voz tá boa hoje, canta um pedacinho maior da música pra gente, pro pessoal poder conhecer também. O clipe tá lá no YouTube da Totally Music, pessoal. Totally Music Records, tá? Quem ainda não segue, vai lá, faz a inscrição lá no canal do YouTube deles, que daqui a pouco vai ter mais ainda esses artistas que foram aí calados e que hoje estão soltando a voz pra nós. Vamos lá, Jean? Bora. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Tua vontade aqui vem reinar em mim. Faça o teu querer. Tua vontade aqui vem reinar em mim. Faça o teu querer. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, Jesus. Jean, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Eu te agradeço em nome dos nossos seguidores, que eu tenho certeza que eles vão amar essa entrevista. Obrigado. Tá? E que Deus ele possa te fortalecer cada dia mais, que ele possa cada dia mais abrir o seu conhecimento em relação a ele. Amém. Que ele possa cada dia mais derramar do amor dele sobre a sua vida para que seja transbordado na sua canção, na sua música e em todas as pessoas que se aproximam de você. Amém. Amém? Muito obrigado. Então tá, gente, muito obrigado pelo carinho, vocês que me convidaram, né? Tô muito, muito grato mesmo, feliz. E que essa canção te abençoe, né? Ouça bastante, marca o pessoal, né? Marca a gravadora, marca a página também aqui. E vamos espalhar esse amor de Jesus, né? Falar o quanto ele é bom, o quanto ele permanece fiel e o quanto todas as coisas vão contribuir para o bem, né? E dependendo da situação que tu passe, Deus está no controle de tudo
e vai dar tudo certo no final. Amém? Obrigado. Amém.